Será que estamos nos deixando atrair mais pelo bem ou pelo mal? Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Aqui é Melissa dos Santos e começa mais um podcast Café com Espiritismo. Estamos em 2022. E como a nossa sensação de tempo está passando rápido, não é mesmo? Vivemos em uma era cercada pela tecnologia, em que a informação nos chega em um piscar de olhos. Antes tínhamos que ir atrás da notícia, do que acontecia no mundo. Se pegarmos referências de 100 anos apenas no passado, uma notícia levava dias para chegar. A comunicação era feita por cartas ainda. Tudo era moroso aos nossos olhos. Hoje a notícia nos chega sem que a gente nem peça. Ela vem pela TV, computador, tela do celular e ainda em painéis dentro de elevadores e transportes públicos. A comunicação é basicamente pelo WhatsApp. Carta é um conceito vintage, ultrapassado, embora eu particularmente acho que tenha todo um charme. Mas por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque não raro somos bombardeados por informações, e essas informações podem ser boas ou mais, úteis ou inúteis. Elas podem nos ajudar ou atrapalhar. E isso afeta diretamente a maneira como vemos o mundo e o nosso jeito de ser. E é sobre isso que o nosso texto vai nos levar à reflexão hoje. O título é O Alimento Espiritual. Estamos na 5ª parte do livro Pai Nosso, de Meimei, pela psicografia de Chico Xavier. Meimei está nos explicando o significado da oração que Jesus nos ensinou. Estamos no trecho em que o mestre disse: "O pão nosso de cada dia dá-nos hoje." A mensagem de Meimei conta a história de um professor com os alunos dele. Mas vamos fazer um exercício de tentar nos identificar em outras vivências do dia a dia. Meimei diz assim: o professor lutava na escola com um grande problema. Os alunos começaram a ler muitas histórias de homens maus, de roubos e de crimes, e passaram a viver em plena insubordinação. Queriam imitar aventureiros e malfeitores, e em razão disso, na escola e em casa, apresentavam péssimo comportamento. Alguns pronunciavam palavrões julgando-se bem educados, e outros se entregavam a brinquedos de mau gosto, acreditando que assim mostravam superioridade e inteligência. Esqueciam-se dos bons livros, zombavam dos bons conselhos. O professor, em vista disso, certo dia reuniu todas as classes para a merenda costumeira, apresentando uma surpresa esquisita. Os pratos estavam cheios de coisas impróprias, tais como pães envolvidos em lama, doces com batatas podres, pedaços de maçãs com tomates deteriorados e geleias misturadas com fel e pimenta. Os meninos revoltados gritavam contra o que viam, mas o velho educador pediu silêncio e, tomando a palavra, disse-lhes: "Meus filhos, se não podemos dispensar o alimento puro a benefício do corpo, precisamos também do alimento sadio para a nossa alma. O pão garante a nossa energia física, mas a leitura é fonte de nossa vida espiritual. Os maus livros, as reportagens infelizes, as difamações e as aventuras criminosas representam substâncias apodrecidas que nós absorvemos, envenenando a vida mental e prejudicando-nos a conduta. Se gostamos das refeições saborosas que auxiliam a conservação da nossa saúde, procuremos também as páginas que cooperam na defesa de nossa harmonia interior, a fim de nunca fugirmos ao correto procedimento." Com essa preleção, a hora da merenda foi encerrada. Os alunos retiraram-se cabisbaixos e, pouco a pouco, a vida dos meninos foi sendo retificada, modificando-se para melhor. Sabem, no nosso dia a dia não podemos e até mesmo devemos ficar alienados ao que acontece à nossa volta. Como jornalista, nem poderia cogitar isso. Mas podemos e devemos selecionar bem o que ouvimos e vemos. Estamos em um Brasil polarizado
em um mundo ainda regido por interesses e mergulhados em uma onda de fake news. Ainda estamos vivendo uma pandemia, o que deixa muitas pessoas com medo. E a desinformação ou a má informação é uma arma letal usada por aqueles que querem o mal. Por isso essa história de Meimei é tão importante. Ela nos leva a refletir sobre o que estamos lendo, sobre o que estamos vendo e também fazendo. Como disse, não podemos ficar alienados a uma notícia, mesmo que seja ruim, mas também não precisamos nos alimentar dela o dia inteiro. Em meio a uma notícia triste, por exemplo, seja a que venha da imprensa, de um programa ou até mesmo aquela que recebemos no dia a dia do nosso cotidiano, devemos nos perguntar: será que, de certa forma, eu contribuí diretamente ou indiretamente para que esse mal acontecesse? E depois, uma vez respondido e refletido esse questionamento, com bastante sinceridade, deveríamos nos perguntar: como eu posso fazer para tentar melhorar, suavizar essa situação, talvez ajudar as pessoas envolvidas? O professor da história de Meimei usou alimentos como exemplo. E nós podemos usar o bom senso e os exemplos do Mestre. Jesus não se isolou do mundo para passar por ele, ao contrário, ele se misturou ao mundo e passou por ele. Ele esteve no mundo sem ser, sem se deixar levar pelo mundo, dando para nós todos os exemplos de amar em primeiro lugar. Façamos, pois, a nossa parte, nos mantendo informados de tudo, buscando a ciência, lendo várias fontes diferentes, vários veículos de comunicação diferentes, buscando livros edificantes, palestras, filmes. Lembrando sempre que notícias boas, ações inspiradoras e responsáveis também merecem e muito serem curtidas, compartilhadas e assistidas. Façamos a nossa parte, não espalhando fake news, tentando sempre verificar se aquela mensagem, psicografada ou não, independentemente de quem a assine, é verdadeira ou falsa. E em caso de dúvida ou até mesmo de negação, que a gente quebre a corrente, não compartilhe. Façamos a nossa parte na construção de um mundo melhor, ajudando naquilo que está ao nosso alcance, seja financeiramente, seja com a nossa mão de obra, não esquecendo de esperançar e orar, que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.